através do querido pastor Petrônio. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu que venho dizendo ao pastor Tarcísio que teria uma hora mais difícil, tenho que ter cuidado para que essa palavra não se volte para mim nesse momento. Mas, meus irmãos, antes de nós lermos o texto bíblico que está já apresentado, eu preciso aproveitar para dizer aos irmãos que é um grande privilégio mesmo, porque desde fevereiro de 1998 já se vão longos 25 anos de amizade. Então eu me pergunto como é que eu posso pregar num culto de gratidão de um pastor que é primeiro o meu melhor amigo e depois a minha referência no ministério pastoral. Lá nos corredores do seminário, nós sonhávamos em pastorear em cidades próximas. Quem sabe numa mesma cidade. Feira de Santana, por exemplo, uma grande cidade, poderia ser. Pastoreamos em cidades próximas no mesmo estado. E Deus nos concedeu a oportunidade de depois pastorear na mesma igreja em um outro estado. Algo inimaginável. Eu posso falar por Ana, por Mari, por Poli também. Jamais poderíamos imaginar. Mas eu preciso ser mais pessoal ainda, antes de abrir o texto bíblico, para que eu reserve esse momento antes. Nós brincamos, eu e o pastor Tarcísio, que algum dia a irmã Antônia, que é a mãe dele, e minha mãe, que as duas devem estar acompanhando agora, elas vão precisar se reunir para explicar para nós como é que dois irmãos podem nascer de barrigas diferentes. Porque a gente sabe que dois irmãos podem ser da mesma barriga, mas como que de mães diferentes podem ter dois irmãos? Você é meu irmão e é o meu pastor. Pastor que celebrou meu casamento, pastor que estava lá no primeiro dia de vida da Mari. Eu não lembro, irmãos, não conseguiria lembrar de um momento feliz ou de um momento triste no qual eu não tive ao lado do pastor Tarcísio. Não consigo lembrar. Então fica aqui a minha palavra em nome da nossa família, de gratidão ao Senhor pela sua vida, a vida da sua família. Mas como ele diz, meus irmãos, pregar é muito simples. É simples, mas não é fácil, né? Ele repete aqui que pregar é ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Então, é muito simples, embora não seja fácil. Jeremias 3,15 é a porção da palavra de Deus que nesta noite nos diz que Deus nos dá pastores segundo o seu coração. E esse é o título deste sermão / testemunho. Dar-vos-ei pastores, diz o texto sagrado, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Louvado seja Deus pela sua palavra. Jeremias iniciou o seu ministério no tempo do rei Josias, que foi um rei aprovado por Deus. Então, certamente Jeremias tinha como modelo de pastor, e aqui pastor no sentido de um líder, de um governante, de um rei, a vida e o ministério de Josias, entre os anos 640 a 609 a.C. Mas a reforma de Josias, tão conhecida reforma de Josias, não teve continuidade e prevaleceu mais na história do povo de Deus o legado trágico, desastroso do avô dele, Manassés. Os reis que o sucederam então
fizeram alianças com nações pagãs, adotaram a idolatria dessas nações ou mantiveram aquelas práticas que Josias não conseguiu retirar, mesmo tendo purificado o templo, mesmo tendo purificado o culto e assim a nação. Então o capítulo 3 está apresentando uma palavra do profeta Jeremias ao povo antes do cativeiro babilônico, uma palavra dura contra Israel e Judá. Às vezes a palavra Israel significa todo o povo, mas aqui Israel é o reino do norte, Judá é o reino do sul. E nós vemos que no capítulo 3, inicialmente, há uma menção à prostituição. Não necessariamente a prostituição como uma prática imoral, mas a prostituição cultual. Um adultério espiritual, ou seja, a idolatria, a corrupção. Versículo 1 diz: ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Parte B do versículo 1. Versículo 2 diz: levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. A palavra dirigida ao reino do norte. A expectativa, então, era que o reino do sul, Judá, diante do exemplo das tribos do norte, pudesse, então, assumir uma postura diferente, mas não é o que acontece. Versículo 8 está dizendo, parte B: vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Versículo 9 diz: sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. O 11 diz: disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Então, a idolatria, a perversão, a corrupção havia se generalizado, alcançado inclusive as tribos do sul. Esse é o tom dado pelo profeta Jeremias. Mas é impressionante que, como recurso retórico ou recurso literário, há duas grandes inversões no texto. Ou seja, duas mudanças abruptas de sentido. Primeiro, nós vemos a partir do versículo 14 que aquela imagem do esposo traído, de uma esposa infiel, e esse esposo traído ainda assim, apelando para que a sua esposa que o traiu voltasse para ele, se reconciliasse, essa imagem então continua, mas uma outra imagem muito forte é apresentada a partir do versículo 14. Convertei-vos, ó rebeldes, diz o Senhor, melhor, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. É nesse contexto que o profeta diz em nome de Deus: dar-vos-ei pastores, porque agora a imagem que ele apresenta é de Deus como um pai, que cuida, que provê, que sustenta aquela nação. Mas uma mudança mais radical ainda nós vemos no versículo 16. Porque aqui, abruptamente, o profeta deixa de falar o seu tempo, a realidade que está diante de si, e se projeta para o futuro. E fala em termos de redenção, de salvação. Veja o versículo 16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, mas não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. 17 diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. O profeta então nos apresenta, meus irmãos, uma realidade futura, que foi concretizada em Cristo, que é a realidade da salvação. Quando o coração seria transformado, quando um coração maligno seria convertido, é a nova aliança que o profeta Jeremias, capítulos 31 a 33, apresenta de forma extensa. Então, dentro dessa nova aliança,
numa outra perspectiva, é que Jeremias diz que Deus daria pastores ao povo. É claro, como dissemos aqui até agora, pastores significam os líderes do povo, os governantes, os reis. Mas na redenção futura, um dos sinais de que Deus estaria conduzindo o seu povo, estaria no meio do povo cuidando dele, é que esse povo teria líderes justos, retos, líderes segundo o coração de Deus. Não mais, como diz o versículo 17, coração maligno, mas um coração convertido a Deus. A restauração da nação levaria à unidade do povo. Naqueles dias, verso 18, andará a casa de Judá com a casa de Israel, a reunião novamente de todas as tribos, e virão juntas da terra do norte, da Babilônia, para a terra que dei por herança a vossos pais. A profecia sobre o retorno do povo para a terra. E nesse tempo, uma liderança correta, uma liderança justa, uma liderança segundo o coração de Deus, seria um sinal da presença de Deus no meio do povo. Nós sabemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que Deus é o pastor do seu povo. Jacó profetizou isso. O poderoso de Jacó, está lá em Gênesis capítulo 49, o pastor do seu povo, a pedra espiritual do seu povo. É o Senhor quem pastoreia o seu povo, segundo a ternura do Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas o nosso Deus nos guia através de homens que Ele separa dentre o seu povo, para que sejam sinais da sua presença no meio do seu povo. Esses homens não são pervertidos, não são corruptos, não são maldosos. Como Jeremias vai dizer no capítulo 23, o tempo não nos permitiria ler a fundo todas as citações de Jeremias sobre os líderes do povo. Mas ele vai dizer que Deus enviaria pastores segundo o seu coração. O que significa um pastor segundo o coração de Deus? Um pastor que tem íntima comunhão com Deus, que busca um relacionamento íntimo com Deus, de contínua obediência a Deus. Não são homens perfeitos, mas são homens com o coração quebrantado, são homens que ouvem a voz do Senhor. Quando nós lemos esse texto à luz da nova aliança que já se cumpriu em Cristo Jesus e que será consumada na sua volta, nós lembramos do apóstolo Pedro, por exemplo, falando aos pastores, ele mesmo um pastor, e na sua primeira epístola, ele se refere à igreja como essa nação espiritual de Deus, no capítulo 2, versículo 9, e no capítulo 5, versículo 4, ele diz que esses homens, vamos ler esse versículo, que Deus dá à igreja, são homens que representam o próprio Senhor Deus como o supremo pastor. 1 de Pedro 5,4 diz, ora, logo o supremo pastor, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. E até lá, meus irmãos, até que nós recebamos o nosso supremo pastor, para que pessoalmente sejamos guiados por ele. O versículo 3 diz que nós teremos, como promessa do Senhor, no nosso meio, homens que não serão dominadores, mas que serão modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Pastor Merval Rosa, que foi nosso professor e muito nos influenciou, no livro O Ministro Evangélico, Sua Identidade e Integridade, uma leitura obrigatória para ministros batistas, um clássico do Ministério Pastoral Batista, diz algo, meu pastor, que é muito forte, muito profundo, que o pastor é a presença simbólica da graça de Deus no meio do seu povo. Que responsabilidade! A presença simbólica da graça de Deus no meio do seu povo. Por isso que nessa noite nós estamos glorificando a Deus, que durante esses últimos 14 anos, quase por completos, nós tivemos a presença de Deus simbolicamente no modelo para o rebanho que Ele deu à nossa igreja e que nos une muito mais a Deus
porque é vaso nas mãos de Deus, é um servo de Deus, que foi usado por Deus nesse período. Nós precisamos de modelos humanos, porque não há aprendizagem, não há impacto profundo na vida de ninguém, a não ser por um modelo humano. Deus não tem outro método a não ser pessoas. E Deus separa pessoas que são pecadoras, homens que são falhos, para os constituírem na liderança do seu povo, para que eles sinalizem a graça do próprio Deus na vida do seu povo. Esse é um pastor segundo o coração de Deus, e eu creio que o pastor Tarcísio é um pastor segundo o coração de Deus. Um pastor segundo o coração de Deus é um sinal da graça de Deus para o seu povo. Foi assim na promessa de Deus através de Jeremias. Foi assim na afirmação do apóstolo Pedro para a igreja. É assim na história do ministério do pastor Tarcísio entre nós. Um pastor segundo o coração de Deus, pastor Tarcísio, segundo o que nós lemos na palavra do Senhor, é um pastor dado por Deus à sua igreja. E nós louvamos a Deus porque deu o irmão a nós como igreja. Essa é a origem do pastor. De onde vem o pastor? Aí os irmãos vão dizer, não, vem lá da Bahia. Acaso pode vir alguma coisa boa da Bahia? Olha que nós temos boas provas, né? Qual a origem do pastor? A origem do pastor, segundo o coração de Deus, é o próprio Deus. É o coração de Deus. É Ele quem dá. Dar-vos-ei, pastores. Dar significa colocar, significa pôr, significa estabelecer no meio do seu povo um líder que possa representá-lo, que possa guiar o seu povo. Por isso a igreja deve receber o pastor como uma pessoa limitada, uma pessoa frágil, uma pessoa que é pecadora. E eu uso a palavra pessoa para falar da completude do ser, porque essa pessoa tem emoções, essa pessoa tem relacionamentos, tem uma história de vida. E a igreja recebe a pessoa que tem um perfil, a pessoa que tem uma perspectiva da vida, que tem opinião. E tudo isso, o pacote completo, é um presente de Deus, é dádiva de Deus, que Ele dá à sua igreja durante um tempo, e nós devemos receber de bom grado. E o pastor Tarcísio, Samela, Susan, Tassis, já tiveram inúmeras manifestações, e hoje tem mais uma de que a igreja realmente é grata a Deus pela vida de vocês, porque nós temos certeza que Deus deu o pastor Tarcísio e a sua família a esta igreja, e nós agradecemos a Deus por isso. O pastor, por outro lado, quando tem essa compreensão de que ele é dado à igreja, a sua atitude é de doar-se à igreja. Porque ele sabe que é doado, ele se doa. E meus irmãos, nós podemos dizer que o pastor Tarcísio, não só o pastor Tarcísio, mas a sua família se doou, ou se doaram a esta igreja. Nós temos ouvido do pastor Tarcísio nesses últimos dias, mais ou menos 40 dias, que ele chegou a ser lembrado pelo Espírito Santo de que ele não era o salvador da igreja. Porque ele constatou que em muitos momentos essa doação até extrapolou o limite. Mas quem conhece o pastor Tarcísio sabe, e aí nós podemos dizer também sobre Samela e sobre a família, que eles não ofereceram a esta igreja, em todos os dias que Deus concedeu no ministério, nada menos do que o melhor deles a esta igreja. Eu sou testemunha disso. Os líderes dessa igreja são testemunhas disso. Eles doaram o melhor. Foi suficiente? É claro que nunca será, meus irmãos. Só Deus é suficiente. Mas eles deram o melhor. E é assim que um pastor, segundo o coração de Deus, age. Por isso que nós o temos, nós, pastores, eu, pastor Igor, podemos dizer, pastor Rogério também, futuro pastor Rogério, já está no caminho, que nós temos um problemão, né, pastor Igor? Um problemão. No bom sentido, irmãos. É porque, quando nós acompanhamos o ministério do pastor Tarcísio, não há uma área em que ele não atue. Ele não se permite, irmão João, aquela filosofia de ministério onde, não, o meu ponto forte é a pregação, então vou me dedicar à pregação. Mas assim, como eu não sou da área de administração, os irmãos cuidam. Não cabe isso, Ralf. Ele se doa em todas as áreas. Doação.
E nós agradecemos a Deus por isso, porque isso é sinal da presença de Deus no meio do seu povo, de que Deus está dando o melhor através do seu servo e que ele está se doando também. Um pastor segundo o coração de Deus tem uma origem, vem do próprio Deus, é uma dádiva de Deus, é doado por Deus. Mas esse pastor é doado com um propósito, com um objetivo que parece redundante no texto: dar-vos-ei pastores para apacentarem. Parece uma redundância, mas não é. É porque quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver que faltou cuidado dos líderes, que os líderes não se dedicaram para guiar o povo de Deus. Por isso é que veio o cativeiro, e Deus está acusando os líderes dessa negligência, dessa rebeldia até contra Deus. Nós estamos falando então do trabalho do pastor. Qual é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor é pastorear, é cuidar. E nós agradecemos a Deus porque esta igreja obedece aos seus pastores, seus guias, apoia, e fez isso com o pastor Tarcísio e todos os outros pastores, porque entende que esse cuidado é um cuidado que exige tudo. Mas nós, pastores, e seguimos o exemplo do pastor Tarcísio, não podemos entender que a missão de pastorear, de apacentar, significa apenas exercer a ternura. O cuidado no sentido de estar ao lado, de apoiar, mas, por exemplo, não corrigir, não censurar, não disciplinar. E nós temos visto no ministério do pastor Tarcísio que ele tem cheiro de ovelha, que ele tem prazer em se envolver na vida das ovelhas. Haja vista a visitação. Eu ainda estou por conhecer um pastor que visita tanto, sinceramente, meus irmãos. Ele nunca me disse como é que ele consegue. Agora que vai ficar mais difícil ainda. Como é que ele visita tanto? E aí, se fosse uma visita de 10 minutos, de meia hora, mas não. São visitas que rendem. E ele se envolve, e ele conhece. E aí, é claro, nós já ouvimos várias vezes repetir aqui o fato dele saber o nome até das crianças. E não é saber só o nome, é saber o sobrenome. Até a placa do carro, seu RG, seu CPF, etc. Conhece, se envolve. E é isso mesmo, é cuidar. E nós agradecemos a Deus, porque o pastor Tarcísio tem sido e continuar sendo, no ministério que Deus lhe confiou agora, um pastor segundo o coração de Deus. É um pastor que apacenta, que cuida. Meus irmãos, me permita agora entrar no âmbito do testemunho pessoal. Eu conheço o pastor Tarcísio, por exemplo, na sua vida acadêmica, acompanhei. Digitei muito trabalho para ele na universidade, porque ele gosta de escrever à mão, viu, Carminati? Mas aí o amigo aqui tinha que... Eu fiz curso de datilografia, então tenho facilidade de digitar, e digitei muito trabalho para ele. Excelência acadêmica, projetos de pesquisa, pergunte aos professores. E é desconcertante, pastor Erlande, porque ele simplesmente olha para o mundo acadêmico, e hoje poderia ter um pós-doc fora do Brasil, sem dificuldade nenhuma. E quando você pergunta de perto, eu que conheço o dia a dia dele, ele diz: é o que eu gosto mesmo disso aqui, ó. É de gente, é de me envolver com o povo. E ele se permite deixar para depois, para fazer um curso que ele gostaria depois numa área. Porque o que Deus dá à igreja é um pastor para apacentar. E graças a Deus pela vida do pastor Tarcísio. Esse pastor, segundo o coração de Deus, é dado por Deus com esse objetivo de guiar o rebanho de Deus. E isso, meus irmãos, ele não faria se não fosse a sabedoria de Deus. Segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Essas duas palavras aqui se referem, primeiro, ao conhecimento dado por Deus. De forma extensa na palavra de Deus isto é citado. Deus dá a sabedoria, Deus dá o conhecimento, esse tipo de conhecimento que vem do alto. Mas tem uma outra palavra, a segunda, que é traduzida nessa versão por inteligência, que o nosso reitor, Dr. Ágabo Borges, dizia que é um conhecimento adquirido com esforço.
Por isso ele sugere a tradução de ciência para essa segunda palavra. Porque aqui é a parte do desenvolvimento humano daquilo que recebeu de Deus. A dinâmica é mais ou menos a seguinte: recebe de Deus sabedoria, mas desenvolve, aperfeiçoa. E essa palavra significa ser prudente, ter discernimento. O capítulo 9, inclusive um dos textos que o pastor Tarcísio cita com muita alegria sempre, capítulo 9, versículos 23 e 24, é uma declaração de fé dele, e que mostra a consciência que ele tem de que recebeu de Deus a sabedoria, mas que busca desenvolver essa sabedoria, aplicar esse conhecimento. Jeremias 9, 23 e 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A sabedoria vem em buscar o conhecimento de Deus, vem de um relacionamento íntimo com Deus, vem do coração de Deus. A igreja então deve confiar na direção espiritual dada pelos pastores, segundo o coração de Deus, porque é Deus que está guiando. O pastor Tarcísio buscou aperfeiçoamento no aconselhamento bíblico e recentemente concluiu uma pós-graduação no Seminário Palavra da Vida. E ele compartilha conosco do desafio que é não se render, por exemplo, à psicologia. Nada contra a psicologia, mas a palavra de Deus, ele insiste nisso, é anterior à psicologia, e ela é um tesouro muito mais rico do que as ciências humanas, que em sua maioria derivam mesmo daquilo que Deus deu por inspiração, por revelação, na sua palavra. Por isso, a igreja deve confiar na direção que Deus dá aos seus pastores, pastores segundo o coração de Deus, que buscam sabedoria na palavra de Deus. E o pastor deve exercer a humildade de estudar exaustivamente a palavra de Deus. E meus irmãos, se tem uma coisa que esse homem faz, é estudar. Eu posso dizer isso. Se tem uma coisa que esse homem faz, é estudar. Estudar para ele significa trabalhar. E como ele é um homem trabalhador, homem de caráter, ele entendeu que Deus lhe deu o privilégio de poder trabalhar. Estudando, de que estudar e trabalhar, ele estuda a palavra de Deus. Toda vez que o pastor Tarcísio pregar ou aconselhar pessoalmente você, tenha certeza que ele não está dizendo algo que ele acha, uma intuição que ele recebeu, mas algo que ele tem segurança de que colheu da palavra de Deus. Agora, eu caminho para encerrar, dizendo que o pastor precisa ter cheiro de ovelha, porque tem que apacentar, mas o pastor também precisa ouvir as ovelhas. Esse pastor que recebe a sabedoria de Deus e que busca aperfeiçoar esse conhecimento e inteligência, ele faz isso na prática, mas para isso ele precisa ouvir. E um dos sinais de que uma pessoa é sábia é que ela ouve. Você concorda comigo? Ela sabe ouvir. E aqui eu quero me recordar de algo que eu tenho certeza que cada um poderia testemunhar. Você percebeu que quando você está conversando com o pastor Tarcísio, especialmente num aconselhamento, se ele estiver falando e você começar a falar, ele para de falar? Você lembra disso? Você começa a falar, ele para de falar. E ele só retorna a falar depois que você termina. E enquanto você estiver falando, ele está ouvindo. O que é isso? É uma técnica? Ele descobriu isso numa tese de doutorado? Não. Isso é um exercício de humildade, dizendo: eu preciso ouvir, porque eu preciso dessas informações, porque eu preciso, enquanto estou ouvindo, pedir a Deus que me mostre como eu posso responder biblicamente. Pastores segundo o coração de Deus apacentam o rebanho de Deus com conhecimento que vem de Deus e com inteligência, com esse esforço por aplicar a sabedoria que vem do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós devemos mesmo agradecer ao Senhor, porque Deus nos deu nesse tempo um pastor segundo o seu coração. Um homem que cuidou do rebanho de Deus, porque entendeu que foi doado por Deus e doou sua vida
doou o melhor de si nesse tempo e se envolveu e viveu a vida da igreja e buscou guiar o povo de Deus com a sabedoria do próprio Deus. Nosso pastor, então, é um motivo para nós louvarmos a Deus nessa noite. É isso que nós estamos fazendo. Não estamos aqui louvando o pastor Tarcísio, estamos louvando a Deus, porque recebemos a sua vida, o seu ministério, do nosso próprio Deus. Que Deus continue abençoando, pastor, o seu ministério. Essa não é uma despedida, esse é um momento de gratidão. Nós vamos continuar acompanhando o seu ministério, continuar aprendendo, nós pastores e os irmãos, continuaremos contando com essa referência que é, e esperamos mesmo, com sinceridade e até com alegria diante de Deus, que a Igreja Batista do Barro Preto possa receber da parte de Deus, à luz desse texto, o pastor e sua família como dados por Deus. E sabemos que vocês se doarão e queremos compartilhar com essa igreja dos frutos que o reino de Deus colherá através da vida de vocês. Que Deus abençoe.